Fala pessoal, chegamos à nossa aula de anatomia dos candles ou candlesticks, tá? Que é a forma como é conhecido mesmo, candles, tá? É o que você mais vai escutar ao ouvir. E os candles, eles foram criados, pessoal, no século XVIII, tá? No Japão, para ser realizado ali as negociações, as vendas, tá? De arroz. E os candles é a forma de interpretar aí um gráfico que você mais vai utilizar, tá? É a forma com que a grande massa esmagadora aí dos investidores, tá? Utilizam para fazer as suas negociações, porque os candles te mostram aí a movimentação do preço, tá? Então, para vocês conhecerem um pouco da anatomia, como que acontece? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um candle que nós conhecemos como candle de alta. E o candle vermelho é um candle de baixa, tá? As cores pouco importa, tá? Isso pode ser alterado, pode mudar. Mas por padrão é dessa forma. Um candle comprador é verde, um candle vendedor é vermelho, tá? Esses pontos aqui é chamado de pavio, tá? Ou seja, quando a gente fala aí de um candle comprador, esse ponto se chama abertura, tá? Ou seja, o preço ele abre nesse ponto, tá? E esse aqui é todo o corpo, ele percorre, ele vem aqui nesse ponto, deixa o pavio, tá? No caso a força vendedora traz ele até aqui, porém não se mantém, e aí a força compradora vai levando ele, tá? Até o seu fechamento, tá? Esse ponto aqui é o fechamento. Ou seja, e vem até a sua máxima, tá? Máxima e aqui mínima. Qual é o funcionamento de um candle, por exemplo, de alta? O preço, ele abre nesse ponto. Os vendedores tentam levar o preço para baixo, porém não se mantém, então forma esse pavio, tá? Formando aí a sua mínima, e os compradores levam o preço, tá, para a sua máxima. E aí novamente, os vendedores aparecem nessa região, tentando fazer com que o preço abaixe, até que ele feche. Então aqui se torna o fechamento do candle, tá? E todo essa parte se chama corpo. E o mesmo acontece com o candle vendedor, tá? Ele abre, tá? Nesse ponto, e aí ao contrário, abertura, tá? Mínima, perdão, máxima. A gente está falando aí de um candle vendedor. Fechamento e mínima. E é dessa forma que acontece, tá, pessoal? O candle, quando ele está sendo desenvolvido, tá, quando ele está ali, processo da negociação, ele acontece dessa forma. Ele abre, tá, um determinado ponto, e aí ele fica ali, pessoal, brigando, tá, se decidindo como vai ficar, ele vem para mínima, tá, se passando a ser vendedor, brigando, até que ele se complete, tá? E aí nesse vai e vem que ele deixa as suas sombras, tá? Ou pavio, que é como é mais conhecido, como pavio. E aí quando ele fecha acima, tá? Como nesse caso da sua abertura, então ele abriu aqui, fechou aqui, ele é um candle de alta. Se ele tivesse aberto aqui e fechado aqui embaixo, tá? Aí ele seria um candle, então, vendedor, tá, pessoal? Então, é de extrema importância você entender a anatomia desse candle, tá? Abertura, fechamento, porque é com ele que a gente analisa e faz as nossas análises técnicas, tá? Nos gráficos, como foram esses que a gente já viu em algumas aulas, tá?